Muito bom. E aí, galera, tudo certo? Olha só, hein? Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui bonitinho. Acho que tá aparecendo. Maravilha. É que a minha virtual passou por uma atualização recente, então algumas coisas aqui mudaram pra gente, mas tudo sob controle aqui, aparentemente, por enquanto. Bom, pra gente começar pontualmente, galera, o nosso encontro de hoje, vamos então iniciar agora, certo? Que assim a gente consegue sextar mais cedo, né? Porque hoje, pela primeira vez aqui no nosso chapter, São Paulo, a gente está fazendo um evento na sexta-feira. Isso eu sempre tentei evitar por conta da aderência da galera, né? Mas pelo visto o pessoal está aqui. Meus parabéns para vocês que estão aqui com a gente hoje, viu, galera? Porque tem que ser mesmo, tem que estar a fim de estudar mesmo, vai ficar afinco, sabe? Guerreiros. Guerreiros. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Só antes da gente iniciar aqui, na verdade, mais um pouquinho de delongas aqui, eu queria dar uma novidade para vocês, né? Aqui a gente faz parte do Chapter São Paulo. E a gente está recebendo uma pessoa nova para ajudar a gente na organização aqui das coisas, né? Eu estou super ocupada com outros projetos aqui com a IPF Community, né? Meu foco não é mais o Chapter São Paulo. E a gente está com o Gabriel Moreno entrando aqui com a gente. Gabriel, será que você consegue falar? Não sei se você. Escutam? Aê, você está aparecendo. Acabei de habilitar aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Diga oi pra galera. E aí, galera, tudo bem? Então, como a Bruna falou, aí tô chegando para auxiliar ela e aprender bastante também com vocês aí. E vamos embora aí, vamos fazer vários eventos aí com a comunidade unida e vamos para frente. Com certeza, pessoal. E semana que vem a gente já tem um evento marcado com o Gabriel. Então, Gabriel, que dia que vai ser o seu evento? Dia 13 de dezembro, às 19 horas. A gente vai falar também sobre maestros, sobre agentes, mas mais focado na área da saúde. Muito top. Então, assim, o nosso objetivo aqui hoje é a gente dar um cheirinho inicial ali, falar um pouquinho do maestro. E aí, com o Gabriel, a gente vai focar um pouquinho mais na área da saúde. Então, a gente vai trazer uns pouquinhos mais de detalhes, vai conseguir aprofundar um pouquinho mais. Então, o objetivo de hoje é ser mais introdutório e mais inicial para a gente sentir o drama do maestro, que é o assunto do momento aí da UiPath, tá bom? Belezinha, galera? Então, bora lá começar? Michael, testa pra gente sua apresentação, vê se você consegue compartilhar a tela direitinho. Não precisa tomar ação aqui. E a gente tem evento agora em dezembro chegando. Vai ter o do Gabriel, vai ter outro que eu também vou montar ali para o final, um pouquinho mais para o final de dezembro, né? Para a gente encerrar o ano. Acho que deu certo, hein? Estão vendo minha tela, né? Não tem nada ainda, só área de trabalho. Maravilha, é isso aí, Michel. Então você é a estrela da noite, da tarde, então é com você. Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui as janelas. E vamos puxar aqui para a gente falar dos dois temas aqui. O nosso foco hoje aqui, então, ali, como a Bruna comentou ali, né? A gente fala do maestro aí, né? Então, a gente tem algumas novidades, né? Só que aí, antes de falar do maestro, eu vou falar um pouquinho dos agentes, né? Para a gente entender o conceito, porque aí depois o nosso exemplo ali no maestro, ele vai utilizar agentes, vai utilizar outros componentes, vai utilizar RPA, né? Então é legal a gente falar um pouquinho do conceito de agente antes, né? E aí essa sessão de hoje ela é uma sessão mais introdutória, então ela é mais alto nível, ela não entra tanto no detalhe de algumas coisas, até para dar tempo de a gente passar pelas duas coisas e pelo exemplo completo, né? Então a gente tem uns exemplos mais simplificados, mais para a gente entender a estrutura, né? Não necessariamente são tão específicos, aplicáveis ali, né, no nosso dia a dia de um processo real, mas é um exemplo para a gente começar a entender, né? Aí, pegando o gancho, vai ter a sessão, a nossa próxima sessão aí, né, com o Gabriel, que aí vai ser um pouco mais realista, né? Então aqui é mais introdutório mesmo, como a Bruna falou, tá? E aí vamos falar um pouquinho primeiro dos agentes, né? Então a gente teve aqui essa introdução dos AI agents aqui, né? Pegando o nosso hype aí, né? Que várias plataformas, vários players, né? Começaram a lançar produtos, né? E a UiPath também não foi diferente aqui, né? Lançou aqui essa nova funcionalidade, né? Então agora a gente consegue criar agentes dentro da plataforma, né? E esses agentes da UiPath, eles também seguem ali o modelo conceitual, teórico de mercado, né? Então, não é uma coisa totalmente customizada do UiPath, né? Então, segue um padrão, né? Um modelo de mercado, conceito de agentes, né? E aí, para facilitar, eu
peguei uma imagem aqui só para a gente facilitar o entendimento do que é, quando a gente fala de um agente, né? O que é um agente de IA, né? Então, o agente de IA, a gente está muito mais acostumado aqui com a parte de Generative AI, né? Que é os modelos de linguagem, né? Os LLMs, né? Então, como que funciona essa parte de Generative AI, né? A gente tem modelos que geram conteúdos, majoritariamente geram texto, né? Então a gente trabalha no formato de prompt e response, né? Então manda um prompt, esse modelo ele tem a capacidade de raciocinar, de planejar, né? E ele devolve respostas, né? O nosso famoso chat GPT, né? E outras ferramentas aí, né? Então essa é a nossa IA generativa, né? Quando a gente fala de um agente, ele tem um pouco mais, ele é um pouco maior, né? Então ele conta com um modelo, né, por trás dele para fazer toda essa parte ali de raciocínio, de planejamento, de interpretação, né? Mas ele estende isso para funcionalidades, para ações, né? Então ele também consegue tomar ações, né? E aí aqui entram alguns conceitos que eles são conceitos de teóricos mesmo de agentes de IA, né? Quando a gente estuda a inteligência artificial, a gente vê a teoria disso daqui, né? Aqui está bem simplificado nessa imagem, só para a gente entender ali o escopo mais reduzido, né? Tem mais coisas, mas de forma bem geral é isso daqui, né? Então ele estende, além de ele ter essa capacidade de processamento ali de raciocínio, de interpretação, né? De planejamento, né? De dar respostas, né? Na prática, ele também consegue executar ações, né? Que refletem no mundo externo, né? E como que ele faz essas ações aqui, né? Por meio do que a gente chama de tools. Então, esse é um conceito bem conhecido, não é um conceito específico da UiPath, é um conceito de agentes de IA mesmo, né? Em todas as plataformas a gente encontra isso, né? Então, ele usa o conceito de tools. Como o próprio nome diz, é basicamente uma caixinha de ferramenta. Então, tem uma caixinha de ferramenta para que eu consiga executar uma ação, né? Então, eu vou ter uma ação de enviar um e-mail. Eu preciso ir na ferramenta de envio de e-mail, na conexão do e-mail para mandar. Eu preciso registrar alguma coisa num banco de dados, o meu agente, né, precisa registrar. Eu preciso ter uma tool que me habilite a fazer a conexão com o banco e faça esse registro. Então, de forma assim mais alto nível, né, assim simplificada, esse é o conceito das tools, né. E ele tem também, aqui não está nessa imagem, mas ele tem também, geralmente os agentes de IA, eles têm também o que a gente chama de context grounding, então ele trabalha com contextos também, né, que está mais atrelado a RAG e outros conceitos que a gente não vai entrar tanto no detalhe aqui, porque não é o objetivo, né, o objetivo é olhar a plataforma, mas aqui para o UiPath a gente vai ver lá na plataforma também, tem a questão do contexto, né, a teoria é o que a gente chama de context grounding, né, mas ali no UiPath a gente chama de contextos. O que é isso? Então, além de eu ter o meu modelo aqui consultando bases e tudo mais, eu tenho também como informar outras bases ou outros contextos, outras fontes de dados para que ele consiga buscar direto nessas fontes, né? Então, aqui a gente aplica, por exemplo, documentação interna das empresas, bases de dados específicas de um tipo de dado específico para pesquisa. Então, tem uma série de aplicações aqui quando a gente fala de context grounding, né? Não está aqui no desenho, mas também é parte, né? Parte desse formato de agentes, né? E aí, como que a gente faz isso, né, aqui na prática, né? Dado todo esse contexto aqui, né, de agentes, como que aqui na UiPath a gente cria um agente, né? Então, dentro aqui do nosso Orchestrator, né, a gente consegue achar aqui a aba Agents, né? Se essa aba ela não está habilitada, a gente precisa ir lá nos serviços e habilitar isso, né? E aí aqui a gente tem a telinha dos nossos agentes, né? Eu deixei um pronto aqui, que é o que vai ser a demonstração, porque ele demora um pouquinho para construir e tudo mais, né? Mas a gente pode criar um aqui, olhar um em branco aqui para a gente ver primeiro o conceito, né? Então, vou até abrir esse que está em branco aqui para a gente entender, olhar a estrutura dele, né? E aí a gente vai conseguir fazer fazer a correlação com aquele desenho que eu mostrei ali de estrutura de agentes, né? Deixa eu só ver se não caiu minha sessão aqui. Ah, voltou. Então, aqui, essa é a carinha aqui quando eu vou criar dentro, né, do meu Studio Web aqui um agente, né? Como eu falei, ele tem a parte de tools, assim como é o conceito teórico de agentes, né? São as ferramentas que eu utilizo para fazer ações.
Ele tem também a parte de contextos aqui, então eu adiciono contextos onde ele pode pesquisar, né, bases específicas, né? E aqui na UiPath ele tem também o conceito de escalations, então eu consigo também trabalhar numa estratégia de escalar ações, né? Então, quando ele precisa tomar alguma ação aqui, eu posso definir aqui como ele vai escalar isso para uma pessoa, né? A gente não vai entrar nesse conceito aqui hoje, né? A gente vai focar mais no que é o mais standard mesmo da plataforma do mercado, né? E é devido também ao tempo aqui, né? Porque o exemplo tem que ser um pouco menor, né? Além disso, a gente trabalha com essa parte ali que foi aquele modelo o desenho que eu mostrei aqui, a parte do LLM, né? Então é essa parte aqui, que é a parte dos prompts, né? Então a gente tem aqui, quando a gente vai criar um agente aqui dentro do IPF, a gente tem que informar o que a gente chama de system prompt, né? Um prompt de sistema, que é as definições da função desse agente. Então eu vou falar o que esse agente faz, né? Qual que é ali os objetivos, as regras, né, da função desse agente, né? Para que ele seja habilitado para fazer as tarefas, né? E aí eu tenho também o que a gente chama de user prompt. Aqui é a tarefa solicitada de fato, né? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar você é um agente que é especialista no sistema financeiro, bancário, e você executa tarefas relacionadas a finanças. E aqui eu coloco ali dentro do prompt, né, do usuário, né? Me passe a cotação das principais moedas e faça um comparativo X, né? Então, a gente dá o contexto do que é a função do agente e aqui nós colocamos aqui o prompt que o usuário precisa ou que uma automação vai mandar para o agente, né? Então, aí aqui a gente entra em outro conceito que a gente não vai ver aqui também, quando eu posso expor esses agentes e chamar eles por outras aplicações, mas a gente não vai ver isso aqui, a gente vai ficar focado mais no maestro, né? Mas eu posso fazer tudo isso aqui. Então, além dessa parte do prompt, as tools é aquilo que eu comentei também. Então, são as ferramentas, né? Aqui no iPath eu consigo fazer muita coisa, eu consigo usar muita coisa como tool. Então, eu consigo usar um RPA ali, né? Um processo que eu já tenho de RPA como uma tool dentro do meu agente. Eu consigo usar aqui um workflow de API, né? De integração. Consigo usar um outro agente. Eu consigo, inclusive, usar direto uma activity aqui, né? Sem ser dentro de um projeto de RPA, mas direto a activity aqui, uma ação, né? E aí eu tenho todos os conectores aqui, né? Eu consigo usar também ali a parte do MCP que eu falei, né? Que é mais para quando a gente vai pensar em expor esses agentes, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, né? Então eu consigo fazer usar uma série de ferramentas aqui, né? Na minha caixa de ferramentas aqui, né? Eu consigo colocar uma série de ferramentas aqui que, se for necessário, esse agente ele usa essas ferramentas para executar ações, se for necessário executações, né, dentro do contexto do que ele está sendo solicitado para esse agente, né. Aí, além disso, das tools aqui, né, eu tenho também aqui a parte dos contextos, né. Então, os contextos é aquilo que eu comentei das bases, né. Aqui eu já deixei pré-configurado. Eu coloquei no nosso Store Bucket ali um documento que eu vou mostrar daqui a pouco, que é do nosso exemplo, né. Mas eu posso referenciar aqui documentos, posso deixar no Store Bucket aqui da UiPath, eu posso linkar em outras fontes externas também, né? Mas são fontes que a gente vai usar como contexto para buscar mais informação se ele não tiver toda a informação no prompt, né, do usuário, né? Então ele sabe que ele pode buscar informações nesses contextos, né? E aí é bem simples também, né? A gente vai criar aqui, né, os index aqui, né, e apontar eles, né, para um Store Bucket ou para alguma outra fonte de dados, né? Então também é bem simples, né? Além disso daqui, algo que acabei não falando aqui também, mas como configuração genérica aqui, né, geral, do agente, eu consigo indicar o modelo dele, né, o modelo que eu quero usar, está disponível ali, pelo menos aqui no community, por enquanto, o GPT, né. Consigo configurar alguns parâmetros ali de temperatura, a parte de token, iterations. Tem também uma estratégia de guardrails aqui que eu consigo utilizar, que daí é um pouco mais avançado, a gente não vai ver no exemplo aqui também, né? Então tem os parâmetros gerais, né? Então, além desses parâmetros gerais, das tools, dos contextos e dos escalations,
eu também posso colocar input e output, né? Então eu posso colocar inputs e outputs nesses agentes, pensando que eles podem ser chamados por outros componentes e que eles precisam devolver outputs para outros componentes, né? Então essa é a explicação geral do que é um agente aqui dentro e como que cria ele, né? Aí eu vou mostrar para vocês um exemplo que já está pronto aqui, né? Para a gente aproveitar o tempo, otimizar o tempo, né? Que não daria tempo de criar aqui, então eu já deixei ele pronto, né? E aí aqui o que eu fiz? Eu fiz um agente que ele olha contratos. Então eu vou passar alguns contratos, eu vou mostrar aqui para vocês os arquivos, né? A gente vai passar alguns contratos aqui, eu tenho localmente uma pasta aqui, alguns modelos de contratos, né? Contrato de prestação de serviço, contrato de locação de equipamentos, contratos de software, né? Tenho esses modelos desses contratos, e aí eu passei aqui para esse agente, eu falei aqui no contexto ali no System Prompt, eu falei para ele que ele é um agente que extrai informações de contratos. Então é um especialista em contratos, né? E que ele identifica tipos de contratos, informações relevantes, como partes envolvidas, datas, valores de pagamento dentro desses contratos, né? E aí eu deixei uma informaçãozinha adicional aqui já para ele também, já quando ele encontrar valores, ele não inclui símbolos para facilitar depois lá no nosso fluxo, né? Mas assim, é um prompt muito básico, né? Porque é um exemplo muito básico. Então aqui não tem aí uma engenharia de prompt, né? O ideal é você ter um prompt muito bem estruturado aqui, usar um modelo específico de prompt para deixar o mais assertivo possível, né? Mas aqui para o nosso exemplo, como é bem simples, né? Então não está muito trabalhado o prompt, né? E aí qual que é a solicitação que eu vou fazer para esse agente, né? Que é o user prompt, né? Então, eu vou falar para ele ler, eu vou passar para ele um contrato que eu deixei aqui como input, né? Eu deixei um texto de um contrato, eu deixei como texto e não como caminho, porque depois a gente vai integrar lá no Maestro, a gente vai ver que ele vai receber o texto, né? Então eu estou passando um texto de um contrato. Ele vai receber esse texto desse contrato, né? E ele vai identificar qual que é o tipo de contrato, né? Usando o modelo ali, o GPT, que está como modelo parametrizado aqui, né? Ele vai identificar o tipo de contrato, vai identificar o valor desse contrato, e aí aqui entram coisinhas novas aqui que ele não consegue pelo prompt definir, e aí entra o conceito das tools e dos contextos, né? Aí eu falei que aqui, além de também identificar essas informações, eu quero que ele analise as políticas de contrato da organização para verificar se é necessário informar a TI de alguma forma, dependendo do contrato, né? Aqui eu dei como exemplo o departamento de TI. Só que aí eu preciso ter um e-mail, né? Então eu passei como input aqui o e-mail de TI para esses casos onde ele precisa notificar a TI. Né? E aí aqui é bem simples para a gente referenciar ali os parâmetros, os argumentos aqui, né? É basicamente nesse formato aqui, né? E eu coloquei direto no prompt isso também. E aí, como que ele usa? Onde que ele vai usar a tool aqui, né? Ele vai usar a tool porque se ele precisar enviar um e-mail, né? Eu preciso ter uma tool de envio de e-mail. E aí eu vim aqui e adicionei, como eu mostrei ali no outro projeto em branco, né? Eu vim aqui e adicionei essa capacidade, né? Essa tool de envio de e-mail. Então percebam que eu não criei, não adicionei um RPA em nenhum outro agente. Eu adicionei direto a Activity send e-mail, direto dentro do meu agente, né? E eu não fiz nenhum tipo de configuração, só para a gente ver também ali que ele consegue meio que lidar com tudo sozinho, ele não precisa que você configure muitas coisas. Óbvio que lá na produção, no dia a dia, a gente vai deixar isso mais organizado, né, e mais estruturado, mas aqui eu deixei sem mexer em nenhuma configuração, eu só fiz a conexão com uma conta, com a minha conta pessoal aqui, porque ele precisa de uma conta para enviar, né? Mas eu não deixei nenhum tipo de outra configuração aqui, ou modelo, ou estrutura. Então ele vai se virar, basicamente. Eu estou falando para ele aqui é o e-mail e você vai usar essa conta aqui. Você decide como você vai enviar, o que você vai pôr no título, o que você vai pôr no body do e-mail, é com a gente, né? E o mesmo caso a gente vai usar aqui também para a parte de contextos. Como eu mencionei para ele aqui que eu gostaria que ele verificasse nas políticas de contratos, né? Então eu adicionei um contexto aqui também, referenciando o meu Store Bucket lá, né? Que eu comentei, que eu mostrei ele para vocês, das políticas de contrato. Então dá até para a gente ver lá como que está esse documento, né? Mas eu basicamente podia deixar essa fonte de dados em outro lugar também, mas para facilitar eu deixei direto aqui nos buckets aqui, né?
Então, a gente tem aqui nos Store Buckets, eu criei políticas corporativas e subi um documento aqui, um PDF aqui, que é esse PDF aqui. Bem simples também, ele só está simulando assim, um exemplo bem simplório mesmo, né? Mas ele está dizendo que dentro das políticas de tratativa dos contratos, todos os contratos que forem de software no modelo SaaS, ele deve notificar a TI. Então, deixei aqui só para quando cair um contrato nesse formato, né? Ele, com base no contexto que ele vai pesquisar aqui, ele encontrar também essa diretriz, então, além do LLM para extrair informações básicas ali, conhecimento comum, ele está buscando um conhecimento específico dentro de um contexto específico, que é algo que é da nossa companhia aqui, né? Que é essa política. Né? E aí aqui a gente pode rodar para testar ele, né? E aí eu vou só posso passar ali o texto, né? Então eu deixei como texto, não deixei como PF aqui para a gente até facilitar o exemplo, né? Mas eu posso mostrar que a gente pode pegar um contrato aleatório aqui, né? Podemos pegar esse daqui, por exemplo. Vou copiar o texto lá dele, né? E vou jogar dentro do input. Aí depois esse input ele vai ser informado de outra forma lá no Maestro, né? Mas aqui para a gente testar só o agente para ver, né? E aqui essa conta é uma conta de teste que eu tenho aqui, que aí eu vou mostrar aqui para a gente ver, né? Essa conta aqui que está vazia aqui. Então vamos rodar ele e vamos ver como que ele se comporta, né? Estou mandando o texto de um contrato e mandei o prompt. Aí eu quero que ele extraia, né, as informações para mim e tome decisões, né? E aí aqui a gente consegue ver e acompanhando o que está acontecendo dentro do agente, né? Então, ele está executando lá, né, o agente, aí ele executa o LLM, que é a parte do prompt, a primeira etapa, né? Agora ele já entendeu que ele precisa também, por meio do prompt, que ele precisa consultar as políticas, né? Ele consultou as políticas e ele saiu com o meu output. Então ele não enviou nenhum e-mail aqui porque esse contrato ele não entendeu que tá dentro, que não tem nada que fere a política, ele não precisou enviar e-mail, né? E ele não mandou nenhum e-mail para mim aqui e só extraiu, né? Dentro do output, quando a gente vê o output, ele extraiu aqui que o valor 320 mil e o tipo de contrato é um contrato de fornecimento de equipamentos, né? Então, que é basicamente aqui o que, se a gente lê aqui o contrato, a gente vai ver que é fornecimento de equipamentos, vai ver o valor, né? Então, a gente vê que as informações, ele é muito preciso para essa questão de informações, principalmente quando eu estou passando o texto já, ele é muito preciso, né? A gente pode pegar um outro exemplo. Então, eu tenho um outro exemplo que esse daqui ele fala de um contrato de SaaS, né? De software como modelo de SaaS e tudo mais, né? E aí a gente pode rodar novamente agora com esse texto aqui, né? E ver qual que é o comportamento dele aqui, né, nesse tipo de contrato, né? Para a gente ver se ele realmente está levando em consideração o contexto, né? Então eu vou rodar aqui. Aqui são testes unitários, digamos assim, do nosso agente, só para a gente fixar bem o conceito do agente, né? Aí depois a gente vai para o foco, que é o maestro, né? E aí a gente vai usar esse agente aqui lá no maestro e outros componentes para a gente ver o objetivo ali do maestro, né? Então aqui ele está fazendo o mesmo passo a passo, né? Ele chama o LLM, aí aqui ele buscou as políticas, ele entendeu, né, que ele precisa, que dentro daquela política ele precisa informar a TI e esse contrato se enquadra, né? Ele chamou uma tool, que é o do envio, né? E mandou, e ele mesmo montou aqui, eu até mostrei para vocês, eu não configurei nada para ele mandar o que ele precisava mandar, o próprio modelo identificou o que é a informação relevante que ele precisa mandar, né? E mandou. E aí eu consigo ver por aqui, né? E consigo ver também aqui no meu e-mail, chegou aqui, né? Tá chegando com a minha conta, porque tá na minha conta configurado, né? Mas ele mandou aqui, né? Então, mandou lá, notificou a TI que um contrato de licenciamento de softwares chegou, né? E as informações. Então, percebam que tudo isso daqui ele montou com base na capacidade de raciocínio e de planejamento do modelo. Eu não passei nenhum tipo de instrução do que precisaria, né? E ele montou e mandou. Então, é simples assim, utilizar os agentes aqui, né? A gente usa basicamente o conceito de tools ali e consegue estender esses agentes e usar diversas funcionalidades aqui dentro da plataforma por meio das tools e também consegue definir ou direcionar para contextos específicos quando a gente precisa, né? Então, esse aqui é o exemplo do agente, tá? E aí agora a gente vai para a parte do maestro, que é
que a parte bem, que o agente ele já é um pouco mais consolidado, a maioria das pessoas já tem esse contexto, já existe em outras plataformas, né? Aí agora o Maestro, que é realmente algo bem diferenciado aqui, né? O que é o Maestro, então, né? O Maestro, ele é basicamente um orquestrador de componentes, então ele conecta em todos os componentes da UiPath aqui, basicamente, dentro aqui dentro da camada aqui dentro da nossa conta aqui, ele pode conectar em diversos tipos de componentes da UiPath e orquestrar um fluxo de trabalho. Então, pensa que a gente está acostumado com os RPAs lá no nosso reframework ou em sequences, né, ou flowcharts. Eu tenho fluxos de trabalho dentro do RPA, mas a gente está falando só do RPA. Agora eu consigo abstrair para uma camada acima. Agora aqui eu consigo ter um fluxo baseado em BPMN, que eu vou mostrar ali para a gente ver depois como que é na prática criar, né? É um fluxo do maestro, mas eu tenho esse fluxo e eu consigo dizer que cada etapa desse fluxo pode ser um componente. Né? Então eu consigo colocar um RPA, consigo colocar um agente, consigo colocar uma API, consigo colocar uma decisão, tudo dentro desse fluxo. Então ele sobe uma camada acima, né? Ele abstrai, né? E aí onde que a gente faz, como que a gente faz para usar, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então a gente vai aqui na opção de maestro. E aí aqui eu vou fazer também a mesma dinâmica, eu vou criar um novo só para a gente ver a carinha dele ali e as funcionalidades. Depois eu vou mostrar um que eu deixei pronto já, né, para facilitar. E a gente vai rodar o processo, né? Então o que é o maestro, né? Ele é baseado em BPMN. Então eu basicamente consigo desenhar um BPMN e automatizar em cima desse processo, né? Então quando a gente cria aqui o processo, ele vem com essa carinha aqui. Eu tenho a mesma ideia do lado do agente, eu consigo colocar argumentos aqui para ele, né? E eu vou desenhar o processo. É basicamente um BPMN, né? Então eu vou desenhar etapas do meu processo, né? Eu posso colocar decisões, eu posso colocar validações, ele é um BPMN mesmo, né? Mas o que é a grande diferença aqui, né? Que dentro das minhas etapas aqui, eu consigo definir ações. Então eu consigo fazer praticamente tudo que tem, eu consigo praticamente acessar qualquer coisa dentro aqui da minha instância por meio dessas ações. Então eu consigo chamar um RPA, eu consigo chamar um agente, consigo chamar um agente externo que está hospedado em outro lugar que não necessariamente seja um agente da UiPath. Eu consigo chamar um fluxo de API, por exemplo. Eu consigo chamar um outro processo criado no Maestro para encapsular um dentro do outro. Então eu tenho uma série de ações que eu consigo fazer aqui, né? E chamar coisas ou componentes da plataforma dentro de um único fluxo. Então, isso que é a magia do maestro aqui, né? Então, ele facilita quando eu preciso ter um processo mais alto nível e que eu preciso ter interação com diferentes coisas, né? Preciso ter interação com RPA, interação com agentes, interação com humanos, preciso ter decisões. Então, eu desenho esse fluxo no formato de BPMN e eu vou automatizando esse fluxo e construindo as minhas ações, né? Ele é basicamente isso, o Maestro, né? É uma funcionalidade bem interessante, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui, ver o que a gente já tem aqui. Eu deixei preparado, eu criei um contract handler aqui, um fluxo de gestão de contratos, porque aí a gente aproveita aquele agente e usa mais alguns exemplos, né? Então deixa eu mostrar para vocês do que ele é composto aqui, né? Esse fluxo que eu desenhei aqui. Então, o que esse fluxo faz? Assim, é um exemplo bem simplificado, como eu falei lá no início, né? Talvez ali nas próximas sessões, ali até com o Gabriel, a gente vai ver uns exemplos que são mais próximos do real, né? Mas aqui foi para a gente mostrar a funcionalidade. Então, eu fiz um processinho aqui que ele lê um RPA, ele lê um contrato, e aí para isso eu usei um RPA. Aí ele faz a validação das informações desse contrato. Aí eu usei aquele agente que nós testamos ali, né, que foi a primeira parte que a gente fez. Com base nisso, ele valida aqui algumas informações, né? Então ele valida aqui o valor do contrato, vê se esse contrato é acima de 5 mil. Se for acima de 5 mil, ele envia um e-mail para suprimentos, por exemplo, né? Coloquei como exemplo aqui um departamento de suprimentos.
Se for abaixo e aí depois que ele envia o e-mail, ele chama um outro RPA que só move para uma pasta, e eu coloquei outro departamento só para ficar claro os passos diferentes, né? Move para uma pasta do jurídico, por exemplo, né? E na decisão aqui, se caso já for menos, igual ou menor a 50 mil esse valor, né? Não é algo tão crítico, então ele só vai mover para a pasta do jurídico, mas ele não precisa notificar aquele departamento, né? Então o fluxo é basicamente isso. E aí, como que eu configurei isso daqui, né? Então, eu tenho aqui, ali onde eu mostrei a parte das ações, né? Eu configurei aqui uma ação, Start and Wait for RPA Workflow, né? Então, eu vou esperar um fluxo de RPA, né? E vou começar esse fluxo de RPA. E aí, eu tenho aqui alguns exemplos que eu fiz, né? Eu publiquei eu criei esse fluxo aqui, que ele é um fluxo que eu chamei ele aqui para fazer a leitura, né? Então ele é um reader, né? Ele basicamente recebe um path de um arquivo, ele lê, transforma isso em texto. Só isso. Bem simples, só para a gente ter uma funcionalidade dentro de um RPA para ver funcionando, né? Então é esse processo aqui. E aí aqui, aí ele vai usar o agente, né? Que foi o que eu comentei, né? Também, né? Que aquele agente já está publicado. Então aqui antes até vou só mostrar o RPA aqui como que eu indiquei ele, né? Eu usei aqui e aí aqui eu consigo indicar aqui um processo que está publicado, né? Então se a gente olhar lá no nosso orchestrator, eu tenho publicado, eu tive que publicar esses processos, né? Então eu publiquei ali dentro da minha pasta esses dois processos de RPA. E aí eles ficam disponíveis para eu usar dentro do Maestro, né? Então eu tenho aqui os dois processos, eu tenho um contract reader, né, um leitor de contratos, e um que faz uma movimentação ou arquiva contratos, que é aquele que vai mover, né? Então eu tenho os dois processos aqui, e aí aqui eu só encontro, né, se eu estou falando ali que eu vou usar um RPA, né, ele habilita aqui para eu encontrar qual o processo de RPA que está publicado na minha instância que eu vou utilizar, e eu basicamente indico, né? E aí eu indiquei ele aqui, e aí quando eu indico ele, ele já traz também aqui, se ele tiver inputs, se ele tiver outputs, né, ele já traz, né? Então eu tenho aqui no meu processo, configurado, né, um input e um output, e ele já puxa aqui para eu indicar, né? E aí eu passei, então eu falei que lá no meu start eu receberia dentro aqui dos meus argumentos, eu receberia um caminho de contrato. E aí aqui, a hora que eu chamei o RPA, eu passei, né, esse caminho de contrato para o input do processo de RPA que ele está esperando, né? E aí esse processo de RPA, ele sai com um output aqui, que é o texto do contrato. Então é um RPA que lê o contrato, o PDF, e transforma em texto. E aí a mesma coisa para o agente, né? Então aí eu indiquei aqui que agora eu preciso chamar um agente na minha ação, né? Selecionei qual é o meu agente ali dentro da minha instância, também tem que estar publicado, né? Aqui a solução. Então eu tenho que publicar, o agente ele já está publicado, já deixei pronto, né? O validador aqui. Indiquei qual é ele, e aí ele já puxa aqui quais são os argumentos que eu preciso passar, né? Aí eu passei o mesmo texto do contrato que eu recebi da leitura do RPA, né? Que saiu lá do fluxo do RPA, eu passei para dentro do agente, para ele receber o texto do contrato, né? E aí passei manualmente aqui o endereço, só para ficar mais fácil o exemplo, né? Mas poderia também ser uma variável, que poderia carregar a variável, só mandei ele direcionar para esse e-mail aqui quando for necessário mandar para a TI, né? E aí ele sai aqui também, deixa eu voltar só aqui para a gente ver o output, né? Ele sai com o output, que foi o output que a gente configurou lá no agente, né? Então ele sai com o tipo de contrato e o valor do contrato. E aí eu usei esse mesmo output aqui do contrato para eu fazer uma validação aqui, né? Então eu tenho tomadas de decisão. Eu posso desenhar dentro do meu BPMN aqui, e também eu posso desenhar, né, no fluxo as decisões. E aí eu coloquei aqui um validador para validar o contrato. A gente consegue definir condições para ele, né? Aí eu deixei a parte de baixo como default, mas poderia deixar uma condição, eu só deixei default porque se ele atender a de cima, ele já não vai passar por aqui, né? É um if simples aqui, né? E na de cima eu fiz uma validação.
Aí como que funciona para eu fazer dentro do Maestro aqui nessas condições? Eu preciso codar mesmo, né? Então eu preciso colocar em C Sharp. Então as expressões aqui dentro do Maestro, elas são em C Sharp. Sempre que eu preciso colocar uma validação, usando alguma variável, algum argumento, né? Aí eu coloco aqui no formato de C Sharp, né? Coloquei aqui para ele receber aquele output, né, que ele recebeu lá do passo anterior, e ele vai converter e vai verificar se é maior que 50.000, né? Então a condição é essa, né? E aqui eu deixei, como eu falei, eu deixei como default, nem coloquei condição nenhuma, porque se ele atender lá em cima, ele já não precisa validar de baixo, né? E se ele não passar na de baixo, na de cima, todos podem passar para cá, né? E aí, se ele passa para cá, né? Então, se é um contrato acima de 50.000, aí aqui é aquilo que eu comentei. Não necessariamente eu chamo só RPAs e agentes e humanos. Eu posso inclusive chamar atividades aqui, activities, né? Então, aqui nesse passo aqui, eu configurei uma activity. Eu tenho a opção de adicionar uma activity, né? Configurei uma activity de envio de e-mail. Também não passei nenhum parâmetro a mais, né? Aqui. E só configurei a minha conexão. Esse exemplo aqui é o que ele do que eu rodei anteriormente, né? E aí eu passei aqui essa activity de send e-mail. Então, quando ele passar por essa condição, ele vai mandar um e-mail, mas não é um RPA, é uma activity, né? Enviando e-mail. Quando ele for abaixo, menor de 50.000, a gente vai chamar outro RPA. E aí é o mesmo processo, né? Indiquei que era um RPA, né? Passei os parâmetros desse RPA, que aí no caso aqui ele vai receber um caminho, né? Que é esse outro RPA aqui que eu já deixei publicado também. Então é um RPA bem simples, que ele só recebe um caminho e ele move para uma pasta específica. Então ele vai mover para uma pasta que está até fixa aqui para facilitar o exemplo, né? Ele basicamente vai fazer isso daqui, né? Quando ele lê um contrato e chegar no final do flow, ele vai mover para cá, para essa pasta, né? Mas ele também é um RPA, que também está publicado, que é esse outro aqui, né? O archive aqui, né? E aí, depois que ele passa a chamar esse outro RPA, ele finaliza o fluxo, né? Então, a gente tem um fluxo completo de processo, bem no formato ali em BPMN, né? Na anotação de BPMN, né? Então, a gente desenha todo esse fluxo e vai automatizando os passos, e aí o maestro vai orquestrar todos os componentes desse fluxo, né? E aí a gente pode rodar aqui e fazer uns testes, né? Então, quando a gente rodar aqui, a gente vai passar o caminho de um contrato, ele vai chamar um RPA, a gente pode inclusive ver o job rodando, né? Ele vai rodar aqui na minha máquina o job, porque ele está configurado na minha máquina como unattended aqui, né? Mas poderia ser em outra máquina, em outro servidor. Vai rodar esse RPA, vai trazer o retorno, vai chamar o agente, vai tomar as decisões, vai tomar a decisão do próprio fluxo, né? Vai enviar e-mail se for o caso, ou vai só direto mover para a pasta chamando outro RPA, né? Então ele vai usar todos os componentes, né? A gente poderia usar outros componentes, né? Para simplificar, eu deixei só RPA, agente e activity, mas dá para usar mais componentes também, né? E ele vai usar todos esses componentes e vai garantir a execução do fluxo, né? Então aqui, vamos passar um contrato aqui, vamos ver aqui um exemplo, né? Se a gente mandar um que é acima de 50.000, ele vai cair nesse fluxo. Se for abaixo de 50.000, ele vai cair aqui. Então vamos pegar esse daqui que é abaixo de 50.000, mas é o de TI. Então ele nem está aqui, é outro ponto legal também. Aquela informação lá da validação, se precisa mandar para TI, ela nem está aqui. Ela está dentro do agente, né? Então ela nem está nessa camada, ela está numa camada mais interna, dentro do agente, né? Então a gente pode mandar esse daqui, por exemplo, que é o contrato, deixa eu ver, o 3, vamos mandar o 3, que é o de software. Então ele é abaixo de 50.000, ele não vai mandar um e-mail para suprimentos, mas ele vai mandar um e-mail para TI, disparado não pelo fluxo aqui do maestro, mas pelo fluxo do agente, né? Então vamos mandar esse daqui para a gente ver. Ele é o contrato 3, né? Então eu só estou passando aqui o caminho, né, desse contrato. E aí aqui a gente vai ver todo o fluxo acontecendo, né? Ele vai indo por etapas, vai chamando todos os componentes.
E aí depois eu vou mostrar o job para vocês. Eu não sei se vai mostrar aqui o unattended rodando aqui nesse desktop, porque eu acho que é minha outra tela que é a principal, mas a gente vê pelo job. Então iniciou o processo, né? Aí eu acho que eu pausei ele sem querer. Tá rodando, né? Então o agente, ele já até vi que ele rodou aqui na minha máquina do meu lado, na outra tela aqui. Ele tá lá rodando o RPA, né? Pegando lendo o texto, né? A gente pode até ver o job aqui. Então, enquanto ele tá rodando, ele já passou do RPA, ele tá lá no agente, mas aí ele habilita o job aqui. Depois que terminar, a gente vê, né? Agora ele foi pro agente. Né? Então ele tá rodando agora aqui o agente, ele caiu nas políticas, validou as políticas. Agora ele mandou o e-mail, porque como era um contrato de software, lá dentro do agente ele vai mandar o e-mail. Então ele ainda está dentro do agente trabalhando. Chegou no ponto de decisão, agora ele vai ver, vai validar o valor aqui, né? Que está aqui, né? Esse contrato é um contrato menor, né? De 7 mil, alguma coisa. Né? Então ele cai aqui e ele vai só movimentar. E aí ele termina o fluxo. Então agora ele está rodando outro RPA, que ele está rodando aqui na outra tela. Mas quando finalizar a gente vê todos os jobs, né? Finalizou. Então ele rodou todo o fluxo completo com vários componentes da plataforma dentro de uma única camada de fluxo, né? Aí se a gente olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar mais fácil aqui para a gente ver os logs, que a tela está meio apertada aqui. Aqui, ficou melhor. Então aqui a gente consegue ver todo o histórico, né? Ele chamou o RPA, a gente pode até abrir o job do RPA, vai ver o RPA que rodou aqui na minha máquina em background lendo, né? O arquivo, que é aquele primeiro passo. Então a gente vai ver aqui o histórico, né? Então a gente vê aqui os logs, né? Desse RPA. Um RPA bem simplesinho que só leu um arquivo e transformou em texto, né? Rodou 1 minuto atrás, né? O reader aqui. Aí depois ele entrou no agente, né? Que é o segundo aqui. Aí do agente ele recebeu todos os parâmetros aqui, né? O prompt do usuário, o prompt do sistema, né? Os inputs, né? O input que ele recebeu do próprio RPA, né? Aqui o texto, né? Chamou o modelo, né? Então ele chamou o modelo para processar essa solicitação. Entendeu pelo modelo que ele precisava também validar políticas, aí ele chamou uma tool para acessar o contexto, os contextos, né? A tool para acessar o banco de dados da RPF, aqui, né? O Storage Bucket, para acessar as minhas políticas, para acessar aquele contexto específico, entendeu qual é o contexto dessas políticas, né? Com base nisso, ele pensou novamente aqui que ele precisaria ativar, né? Ali porque era um contrato de software, né? Mandou um e-mail, que eu nem configurei nada nesse e-mail, também ele mandou esse e-mail, né? Para a TI e finalizou o agente. Então ele finalizou o segundo passo aqui, né? E aí aqui a gente pode até validar se ele mandou o e-mail. Vamos ver aqui. Chegou aqui, o e-mail está aqui. Então ele notificou, né? Que é um contrato de software, mas como eu não dei nenhum parâmetro muito específico dentro do agente, ele coloca ali o texto que ele entende que é o melhor, né? Então ele informou ali, né, que é um contrato de software e tudo mais, mas por dentro do agente esse e-mail saiu, né? Então percebam que o e-mail dos suprimentos não saiu porque ele não passou por esse flow, né? E aí ele validou ali o valor do contrato e ele copiou, né? Então ele foi para um outro RPA. Se a gente olhar aqui o job do outro RPA, ele vai, que é um RPA que move o contrato para uma pasta de destino, né, que a gente chamou de jurídico, né, uma pasta do jurídico, né. Então a gente olha aqui no job e vê que ele é um job que só movimenta, né, copia, movimenta na verdade não, ele copia um arquivo, né. Então ele só copiou aqui, ele rodou ali, né, há 3 minutos atrás, que foi a hora que a gente estava rodando, e ele jogou para dentro da pasta aqui, né. Então se a gente olhar a pasta que estava vazia, agora ela foi criada aqui, né. Então ele tá aqui a pasta agora, né, com o contrato que a gente passou para ele por parâmetro, né. E aí depois que ele
foi para essa parte, para esse fluxo ali de movimentar, ele finalizou o fluxo macro do Maestro, né? Então ele fez todos os passos usando todos os componentes, né? Aí agora a gente pode rodar um outro exemplo de contrato para ver um outro caminho, né? Então a gente pode pegar aqui um contrato que seja maior, né? De 50 mil. Esse daqui eu acho que é o 2. Vamos passar o parâmetro 2 agora, ali, o caminho do contrato 2. E a gente vai ver ele tomando decisão aqui e fazendo outro tipo de ação, né? Então aqui eu vou mandar o contrato 2. Ele vai seguir ali o mesmo esquema, né? Vai começar a executar etapa por etapa, né? Então ele está chamando o meu RPA, ele já apareceu aqui na outra tela que o unattended. Leu o contrato, né? Agora ele está chamando o meu agente, que ele vai extrair as informações do contrato, vai ver se é um contrato de TI, se ele precisa mandar um e-mail ou não, né? Aí aqui a gente consegue até validar, né? As ações que ele toma dentro do agente, né? A gente consegue ver aqui, ó, que ele está olhando as políticas e esse contrato ele não menciona nada de TI, né? Então ele não mandou, tá vendo? Ele olhou as políticas, ele não mandou nenhum e-mail de dentro do agente, porque ele entendeu que não é relacionado àquelas políticas, né? Aí ele passou pela validação do fluxo de valor, né? Como lá o output era 320 mil, então ele atende essa condição. Ele foi para activity, que aí aqui não é um RPA e não é um agente, é só uma activity simples, né? Que eu puxei aqui dentro dessa atividade, né? E aí ele fez o envio dessa activity, então a gente deve ter recebido o e-mail aqui. Recebemos o e-mail aqui. Aí é um e-mail informando de valor de contrato, né? Então o primeiro aqui era um e-mail notificando TI, né? Esse segundo é um e-mail notificando o valor do contrato lá para o time de suprimentos, que foi ali o nosso exemplo, né? E aí ele tomou essas ações com base no fluxo aqui. E aí a gente consegue validar também até aqui a própria execução dos RPAs também vai ser a mesma coisa do primeiro exemplo, né? Se a gente olhar aqui o RPA que rodou, a gente consegue ver o job ali, ver que foi de agora, né? Então realmente ele rodou lá dentro do Orchestrator, né? Rodou aqui na minha máquina o job unattended e fez ali a ação do RPA, né? Vamos só validar para a gente ver aqui ele. Então foi de agora também, ó. Então foi um outro status de 1 minuto atrás, né? Um outro job de 1 minuto atrás. Então, no geral, é isso daqui, pessoal. Essa é a novidade do Maestro, tá? Assim, foi bastante coisa, eu fui até um pouco rápido, porque como eu queria mostrar todo o conteúdo aqui, né? Mesmo com um exemplo mais simples, ele ainda assim é bastante coisa, né? Mas esse é o funcionamento do Maestro. Então a gente consegue orquestrar várias coisas, vários componentes dentro da plataforma, tudo em um lugar só. E a nível de fluxo, olhando para fluxo, né? Muito, muito bom, viu, Michael? E aí, galera, vocês gostaram da apresentação? Adorei seu exemplo, Michael. Excelente exemplo que você trouxe pra gente. E ó, um exemplo que a De gente conhece contrato. bem, hein? Você tá entendendo? Eu falei, caraca, esse Um exemplo amigo aí é nosso, isso daí. Não é, menina? É exemplo real, É, gente. Caso real que a gente aplica aqui na empresa. um amigo Então, nosso, esse daí é real. pois Não tão gente. simples assim, mas ele existe. Muito legal. Michel, a gente teve algumas perguntas aqui, né, durante sua apresentação. A Beleza. gente Não foi estava olhando para o chat, mas pode ficar à vontade, tá? Mas assim, a gente foi tentando sanar, né, na medida do possível. Eu e o Gabriel, a gente foi Uhum. dando uma respondida ali, tudo. E aí a Camila agora mandou uma pergunta bem fresquinha aqui, falando assim, ó, qual seria a melhor forma de monitorar a execução dos agentes, né? Já que ele tem diversas partes de um processo. O job do RPA é fácil a gente acompanhar pelo orquestrador. Mas como temos uma visão completa da execução do agente? Então, o que a gente foi aquilo que eu comentei dos MCPs ali, os MCP servers, que a gente não chegou a entrar nesse exemplo porque ele é um outro assunto. Mas a gente consegue expor os nossos agentes. Então, se eu quiser controlar aqui no EPF, eu posso olhar pelo Maestro aqui, né, e ver esses agentes rodando. Mas eu também consigo expor esses agentes, né? E aí eu vou ver lá na minha aba de MCP servers, eu vou ver as execuções desses agentes. Então,
existem várias formas de eu conseguir controlar, ela não está tão centralizada ainda, eu não sei se futuramente pode ser que surja ali uma funcionalidade para deixar mais centralizada, ela não é tão centralizada, mas dá para ver em vários lugares diferentes e de várias formas diferentes, né? Então eu consigo ver aqui fazendo um fluxo do maestro, eu consigo ver lá pelos MCP servers, né? Eu consigo ver direto no histórico do agente aqui também, se a gente vir aqui no histórico do agente eu tenho também, né? Tem todo um dashboard mostrando ali as informações do agente, né? Então eu tenho vários lugares para ver, né? Aqui eu consigo ver aqui nos meus deployed, né? Eu consigo ver aqui Para a gente que não está muito as acostumado ainda, informações. acaba sendo um pouquinho nebuloso, né? Um pouco confuso, muita informação, acaba sendo uma coisa muito Porque visual ainda. como também está sendo atualizado isso daqui, eu imagino que ele vai ficar um pouco mais centralizado ainda, né? Mais intuitivo, né? Porque ele não está tão intuitivo. A gente viu aqui, por exemplo, que tem 5 jobs, né? Mas tem muita informação espalhada aqui na tela ainda, né? Então eu tenho que, como tá em preview, eu imagino que vai ser melhorada essa parte aqui, né? Mas tem várias formas de ver, né? Vários caminhos diferentes. Pessoal, quem ainda não teve dúvida sanada, quem tem mais dúvida, pode mandar no chat para a gente por escrito, pode abrir o áudio e falar com a gente, tá bom? Sem problema nenhum, sintam-se à vontade, por favor, isso aqui é um ambiente aqui, estamos entre amigos. E, pessoal, eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, né? Aproveitar enquanto vocês mandam as dúvidas de vocês aí. Quem aqui hoje trabalha em uma empresa que já utiliza os WebF Agents e o WebF Maestro? Manda aqui para a gente no chat para matar essa nossa curiosidade aí. Quem já utiliza, manda um sim aí, a empresa que trabalha, se possível, se puder divulgar. É interessante a gente saber, né? A gente está nesse mercado, é um assunto muito novo, muito quente nesse momento, e às vezes a gente também acaba ficando assim um pouquinho ali naquela dúvida, né? Naquela insegurança. Será que isso está sendo bem utilizado aqui no Brasil? Como será que está essa coisa aqui? Alguém está usando, né? Enfim, a gente sente às vezes que o mercado Algo. internacional é um pouquinho mais. Então, né, menino? O André disse que não usa devido a políticas da empresa, tudo bloqueado. A gente tem muito disso, né? Políticas da empresa, segurança, compliance, geralmente ainda tem, porque é uma área muito nova ainda, então assim, o pessoal ainda tem muito receio, né? De tecnologias muito novas e emergentes, né? Então, Ainda é existe um normal. medo de que as informações vão ser usadas para treino, né? E isso é um Exatamente. ponto legal também dos agentes da UEPF, que as informações não são utilizadas para treino, tá, pessoal? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos também nesse caso de políticas. Eu tenho medo que vai ser usado para treinamento do LLM, alguma coisa assim, não vai, tá? Sim. Mas existem muitos É por receios isso, é ainda, por né? isso que eu costumo falar, pessoal, ferramentas licenciadas do tipo o IPF, a gente paga caro por uma ferramenta dessa? Paga. Mas a questão de governança, segurança, pessoal, isso aí ó, é inquestionável. Isso a gente tem de mão beijada pela própria IPF. A IPF é responsável por isso. Então, a gente. Essa é a grande vantagem de você utilizar uma ferramenta licenciada, ao invés de utilizar essas versões aí gratuitas que a gente vê por aí, né? Essas open source, tá? Existe toda uma questão de contratação, de compliance, de contrato, de vários termos, né, jurídicos quando se contrata uma plataforma nesse patamar aqui, né, que cobrem todas essas questões, né. Então, assim, realmente é seguro, né. Existem várias certificações também, né. Então, se a gente buscar ali certificações de segurança da UEPF, a gente vai encontrar várias certificações que garantem, né, esse tipo de segurança. Maravilha, pessoal. Outra coisa que eu acho interessante a gente também esclarecer aqui para o pessoal, né, para o público, Michael, que eu acho que é uma coisa que ainda é um pouco nebulosa na cabeça das pessoas, é a gente diferenciar, né? Para que usar uma automação agêntica e para que utilizar um RPA tradicional? Tipo, qual que é a diferença das duas exatamente? Quando usar uma e quando usar a outra? Assim, no geral, a gente, quando você precisa ter um processo. O RPA, ele é algo muito baseado em regras, né? Então, se a gente olhar aqui, até aquela figura ali, fica até legal para a gente explicar. O RPA, ele é basicamente a tool, mas essa parte aqui da inteligência, né? A gente habitualmente fazia com base em regras, né? Então é muito comum a gente ter workflows e projetos que a gente tem que definir as regras muito claras, tem que deixar tudo muito desenhado, né? Aí quando a gente está falando de uma automação agêntica, eu estou inserindo essa inteligência, né?
Então, eu estou usando o meu RPA tradicional, que era mais as tools, era mais as ações, mas de uma forma com inteligência artificial, né? Para automação agêntica. E aí, trazendo aqui para o contexto do próprio Maestro, que está ligado com a automação agêntica aqui, né? Ele, além de eu poder ter isso no agente, que é fazer ali o meu processo de forma mais inteligente, usando inteligência artificial, um modelo e tudo mais, eu ainda consigo orquestrar isso no Maestro e colocar, que foi o exemplo que a gente fez aqui, né? Colocar RPAs legados que já fazem um pedaço do processo e aumentar o escopo desse processo e colocar ali uma automação agêntica ali usando o Maestro para um processo maior, mas reaproveitando pedaços de automações legadas, por exemplo, né? Então é mais para esses contextos, né? Muito legal, pessoal. E aí, mais dúvidas? Alguns comentários, algumas sugestões? E aí, galera, o que a gente pode trazer no próximo encontro de dezembro? Nosso segundo encontro, né? Porque a gente tem o do Gabriel semana que vem, mas a gente vai ter mais um aí até o final do mês que vem. E surgiram assuntos, tá, pra gente. Eu já vi aqui que a Camila trouxe pra gente, ó, É legal. API Workflows. Isso API é legal. Workflows. Funcionalidade relativamente nova, é bem legal. É legal da gente trazer, podem Não sugerir precisa que de VM para rodar, né? Então, vai ser algo que vai é. ser muito utilizado aí pelas empresas. E aí, galerinha, mais perguntas? Ninguém? Tem mais nada? Todo mundo quer cestar, né? Eu sei. Quase sextou. Eu tô falando aqui, gente, mas eu não habilitei o coisa para todo mundo, o áudio. Eu acho que eu não habilitei. Por isso que ninguém tá falando nada. Ai, meu Deus, gente, me perdoa. Olha só tem um chat para vocês falarem. Enfim, na próxima vez eu vou tentar. Socorro. Agora que eu vi, eu falei, que estranho, não tem ninguém falando. Geralmente alguém fala alguma coisa aqui, né? Só tá nossas vozes. Ai, gente, na próxima eu vou ver isso, tá? Ai, meu Deus. Ai, gente. Mas é isso, né? Dá pra falar mesmo. A Eve falou, bom demais, é evento, como sempre. Bruno e Michael mandando bem demais. Hora do suco de cevada, muito bem, Alexandre. É isso aí, menino. Bora, vamos cestar. Isso aí. Agradecer aqui a participação do Michael por essa apresentação maravilhosa. Olha, gente, caso real, caso de uso que a gente usa na empresa, isso aqui, hein? Isso aqui não é coisa de teatrinho, não, hein? Isso aqui é real. E muito obrigada, Michael, pela sua participação, menino. Sempre muito bom. Participe mais, que a gente gosta de ver você apresentando, aprender temas novos. A gente precisa muito disso aqui na comunidade brasileira, principalmente. Gabriel, seja muito bem-vindo. Espero que você aproveite e traga muito conteúdo pra gente. Vamos trazer. Pode deixar, vou lotar isso aqui. Aí sim, gostei. Aí eu senti firmeza. Vocês vão ter a apresentação disponível? Então, André, a gente... isso. Então, o que acontece? A gente está gravando esse momentinho aqui. Todo o nosso encontro é gravado e disponibilizado no YouTube, tá? Para vocês. A gente teve um probleminha com, acho que os 2 últimos encontros com isso, mas eu já estou correndo atrás aqui para a gente disponibilizar no YouTube. E aí, em breve, eu vou disponibilizar na página oficial do evento. Então, vai para o YouTube e o link vai para a página oficial do evento. E aí, vocês conseguem ver por lá mesmo, entendeu? Então, fiquem tranquilos que a gente vai divulgar para vocês, tá? E aí, a certificação do EPF, Gabriel mandou, então, o link para a gente aqui da certificação, né? Maravilha. E é isso aí, galera. Muito obrigada, hein? Obrigado, pessoal. Sextou, Marcelo. Ó, LinkedIn, aí, o Alexandre manda, vamos conectar todo mundo. Bora lá. Maravilha, valeu, Eve, valeu. Ai. Estão mandando aqui agradecimento. Então é isso, viu, Michel? Muito obrigada de novo, menino. Foi ótimo. Obrigado pelo convite, Bruno. E aí, ó, Gabriel, semana que vem estamos juntos aqui. Acabou, vou entrar também para dar uma acompanhada, né? Tá aprendendo com você também um pouquinho. Michael tá convidada também, né? Aí dessa vez para você ser como um ouvinte aí. Sim. E aí a gente se encontra.
Beleza, então. Isso Obrigado, aí. pessoal. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, boa noite.